Queria agradecer o convite para participar desse congresso nacional e hoje eu vou falar sobre o assunto da osteopatia na era das evidências. Primeiro eu vou falar sobre as evidências de uma maneira direta, as evidências de estudos voltados à osteopatia, e depois de uma maneira indireta, estudos que corroboram com o pensamento osteopático, porém vêm de outras áreas. Para falar sobre a maneira direta, então, eu vou fazer um overview, uma visão geral do estado da arte, do que há publicado em estudos clínicos controlados, que comparam dois grupos selecionados, grupos parecidos de população, selecionados aleatoriamente, e comparam um com uma determinada intervenção, ou seja, osteopatia, e outro sem essa intervenção, comparam e vê se tem diferença e se tem resultados clínicos. E eu vou usar também as revisões sistemáticas, que pegam todos esses estudos sobre determinados assuntos, esquadrinham isso e veem o que teve relevância e o que realmente apresenta resultado. Inicialmente, se a gente fizer uma busca na base de dados PubMed, nós encontramos lá com Osteopathic estudos controlados e revisões sistemáticas, 624 resultados. Como forma de selecionar e triar os estudos mais esquadrinhados, então eu fui na Physical Therapy Database, na PEDRO, que os estudos são mais bem desenhados metodologicamente, para que não haja risco de viés. Pontuando acima de 7 na escala PEDRO, com esse descritor Osteopathic, 33 estudos. Em que indicadores a osteopatia encontra resultados atualmente em evidências? Respaldado em evidências. Dor, restabelecimento de função, qualidade de vida, ou seja, analisar a pessoa como um todo em diferentes partes e pontuar isso. A osteopatia tem evidências em conseguir altas mais rápido de ambientes hospitalares, e nós temos evidências em relação à diminuição do uso de fármacos. Essas evidências estão em torno de que situações, que condições de saúde? Número 1, patologias associadas ao sistema musculoesquelético. Dentro dessas patologias, nós temos a número 1 de todas, que tem fortes evidências que a osteopatia pode ser ali aplicada, lombalgia, dores lombares, inespecíficas, que é a área que mais se publica na área da fisioterapia, que é a área que mais se publica no mundo, por ser uma área que tem uma alta prevalência, a população sofre muito, e é uma área que está sendo estudada porque houve um gasto exponencial nos últimos anos com essa área sem ter o devido resultado, ou seja, uma área que o estudo baseado em valor apontou que existe muita soma zero aí, ou seja, você soma exames de imagem, você soma intervenção, e para o paciente, nessas características, dor, qualidade de vida, função, autonomia, você tem muito pouco resultado. Então, quando você encontra alguma coisa que consegue pouco resultado ou moderado, já é um grande resultado nessa área, bem como em todas as áreas crônico-degenerativas. Nesse apanhado de 33 estudos, também encontramos estudos aí bem característicos da osteopatia, por exemplo, comparando algumas abordagens. Então, para a lombalgia, se eu utilizar estratégias estruturais, envolvendo a estrutura logo na coluna, etc. e tal, ou se eu utilizar uma estratégia que tem uma característica que mistura muito a questão visceral, técnicas diafragmáticas, parece ter mais benefício somando as técnicas diafragmáticas. E aí você aproxima das características peculiares da osteopatia. A osteopatia sempre procura atuar em diferentes vetores e diferentes variáveis, considerando aí seu princípio da interdependência, o princípio da unidade osteopática. Já existem fortes evidências também com a duração hospitalar em nenéns pré-termo. Então você imagina que se você tem um filhinho recém-nascido, nasceu antes da hora, você consegue retirar ele da UTI neonatal 2 dias antes. Aí economizando custos, o estudo aponta para 700 euros por bebê, economizando custos, diminuindo riscos associados a ficar no hospital por mais tempo e tendo todo esse benefício. E esse estudo bem desenhado, ele aponta que quanto antes o osteopata chega e toca a criança com o pensamento osteopático, com a metodologia osteopática, quanto antes você recebe alta. Nós temos estudos de alta hospitalar relacionado ao pós-cirúrgico de cirurgia cardíaca. Existem estudos com N considerável, com pneumonia, diminuindo o tempo de internação hospitalar. Existe ali também um estudo interessante, pontuando nota 8, feito pelo Instituto Brasileiro de Osteopatia, conduzido pelo Sandro Grossman, que é um amigo pessoal e é um grande pesquisador. Esse estudo muito bem desenhado comparou pacientes com dor cervical inespecífica e dividiu em 2 grupos, aleatorizados
randomizados. E esses grupos faziam que já existe evidência prática de exercício físico para cervical inespecífica e somado à estratégia pragmática de osteopatia num dos grupos. E mostrou evidência que um dos grupos tiveram mais resultados em dor e amplitude de movimento. O interessante de colocar sobre esse estudo é que ele foi um estudo pragmático. Os estudos pragmáticos, ou seja, ele permite com que o osteopata faça o que ele quiser dentro da consulta, o que ele achar importante dentro do seu modelo de avaliação, que considera aqui os princípios osteopáticos, o centramento na pessoa, a seleção da técnica ela não é protocolar, a seleção da técnica é voltada para cada caso específico, uma vez que o osteopata não aplica protocolos voltados a uma patologia específica, ou seja, ele tem uma dor cervical, vou fazer a mesma técnica em todo mundo. Se ele tem uma dor cervical, o osteopata vai procurar entender quem é essa pessoa com dor cervical, então eu vou utilizar uma técnica mais branda nessa região, vou utilizar o princípio da dependência das estruturas, vou manipular um pouquinho mais forte outra região, que não vai gerar dor, que vai gerar um conforto, e assim ele vai graduando as suas técnicas, tanto em questões sutis até questões mais firmes, dependendo da pessoa e seguindo os princípios osteopáticos, da unidade, do centramento na pessoa e da busca por gerar mecanismos de autorregulação. Bom, agora partindo gradualmente para evidências indiretas da osteopatia, a gente vai lá nas bases de dados e busca por terapia manual. Estudos clínicos e revisões sistemáticas, na PubMed, 8.486 resultados, contra 624 resultados, ou seja, 12 vezes mais, sendo que a terapia manual é o objeto de intervenção e avaliação clássico do osteopata. E quem estuda muito com terapia manual? Primeiro, osteopatas, porque é muito mais fácil você publicar com terapia manual, quiropratas também e fisioterapeutas. Vou abrir um parênteses. A fisioterapia é uma área extremamente apaixonada pelos resultados encontrados da osteopatia. Desde sempre, se você for analisar as escolas de fisioterapia, você vai perceber que ali existe um toque, uma inspiração, uma filosofia que permeia, que não veio da origem da fisioterapia, mas permeia a fisioterapia nas questões das suas atribuições. Vou abrir mais um parênteses. A fisioterapia, ela nasceu inserida no recorte, no modelo biomédico, na questão traumática, na questão ortopédica. E teve um crescimento muito forte no período pós-guerra. Ou seja, como se fazia antigamente? A pessoa, havia um trauma na guerra, você imobilizava aquele soldado, você sedava com opioides e levava para o seu país de origem depois de 2 meses. Quando ele chegava lá 1 mês, 2 meses, aí a fisioterapia começava a retirar e fazia o processo de reabilitação. Você percebe que essas características, esses tempos, ainda estão presentes no nosso serviço de saúde em ortopedia por vezes. Se faz mais ou menos a mesma coisa. Aprofundando as questões indiretas, nas evidências indiretas da conduta osteopática, as evidências apontam que esse modelo deve ser superado. O modelo de imobilização excessiva, o modelo de intervenções exógenas excessivas, que vem de fora, e o modelo mais passivo. A osteopatia se justifica e se sustenta nas evidências científicas, pois ela procura restaurar a mobilidade desde o primeiro momento, através do toque sutil, com técnicas mais leves, dando reinterpretações para aquele indivíduo, para que ele entenda que o movimento é seguro e gradual, ele se sinta mais confiável, para que você altere o input de dor no sistema nervoso central e faça com que aquele indivíduo comece a reinterpretar o seu corpo, os seus sintomas, a partir de uma estratégia mais ativa, mais segura. A osteopatia também, sempre focada nos mecanismos de autorregulação, ela dá novas interpretações para o organismo que estão associadas a uma sensação de esperança. Então, os estudos que acompanham atendimentos osteopáticos, ele está associado a essa sensação de esperança. Osteopatas que são centrados na pessoa, geralmente usam mais o primeiro nome da pessoa, explicam mais fatores etiológicos, utilizam menos medicações, quando analisadas a dinâmica da consulta osteopática. E por último, utilizam-se menos de exames complementares e menos de intervenções cirúrgicas e intervenções exógenas,
por ter o seu centramento no princípio da autocura, observar ao longo do tempo a capacidade de regeneração do organismo. O que mais existe de evidências indiretas que corroboram com o modelo osteopático? Hoje cresce muito as questões comportamentais centradas no modelo biopsicossocial. A osteopatia por anos convive com a inter-relação entre modelos. Quando nós falamos de modelo biopsicossocial em osteopatia, isso é uma relação antiga que a osteopatia tem. A peculiaridade para esse modelo consiste em algumas questões que se embasam nos princípios osteopáticos. O osteopata tem dificuldade de fazer recortes e para o modelo biopsicossocial isso passa a ser bom, porque ele sempre está atento no todo, princípio número 1, a unidade. Estando atento no todo, ele faz uma particularidade osteopata, ele converge sinais e sintomas do organismo com as estratégias terapêuticas, fazendo com que os indivíduos entendam mais sobre sua clínica e acabam assumindo posturas mais confortáveis, mais ativas. Outra característica, o osteopata não recorta por idade. É difícil encontrar osteopata que atendam apenas um recorte populacional. Eu sou osteopata de atleta, eu sou osteopata de neném, eu sou osteopata de idoso. Geralmente o osteopata, na sua formação e na sua prática clínica, aprende a clinicar a pessoa ao longo de toda uma vida. Isso faz com que ele ganhe casuística, ganhe experiência clínica, para que ele consiga entender as pessoas ao longo de todo o seu processo de vida. Isso é muito importante porque uma vez que quando você atende um atleta, você já atendeu um idoso que foi atleta, então você consegue ter mais sensibilidade para recomendar condutas, para trabalhar, para motivar, para que ela consiga mudar hábitos. Você ter essa proximidade com os tecidos em suas diferentes idades é uma coisa muito benéfica para a casuística do osteopata. Entendi. Então beleza, Léo. A osteopatia apresenta evidências com diminuição de medicação, alta hospitalar, dor, qualidade de vida em algumas áreas bem estabelecidas. Que maravilha! Mas por que a osteopatia publica tão pouco? Primeiro, pela sua origem. A osteopatia nasceu da atenção primária, do contato direto com a pessoa, do acompanhamento dela ao longo do tempo em redutos mais rurais, sem estar inserida no modelo biomédico. Ela não nasceu do modelo biomédico, ela sempre foi uma forma competitiva com o modelo biomédico. De uma boa maneira, a competição saudável é aquela que você compete por dar mais resultado à população. O volume de estudos em terapia manual faz com que tenha mais estudos e mais pessoas, os N maiores, porque a fisioterapia geralmente está inserida no modelo biomédico e por isso inseridas em linhas de cuidado, ou seja, linhas de cuidado com condições específicas, com grupos bem definidos, inseridas em serviços de maior escala, tanto nos ambientes de pesquisa mais ampliados, quanto ambientes hospitalares maiores. O osteopata tem dificuldade de fazer recortes. Geralmente não está inserido em linhas de cuidado de modelos geralmente biomédicos recortados que produzem escala e faz um N maior. O osteopata trabalha geralmente em 56% em consultórios isolados, em outros tantos por cento apenas com outro colega osteopata também. O osteopata geralmente pesquisa por amor à profissão, porque uma vez que você não está contratado como osteopata, você está contratado como fisioterapeuta em algum serviço, isso acontece no Brasil, por exemplo, você tem uma série de atribuições como fisioterapeuta que não dá tempo para você simplesmente atuar como osteopata. Então o osteopata consegue espaço para além do seu serviço, para oferecer um outro serviço de maneira voluntária, para conseguir fazer publicações. Por isso os lugares que mais publicam em relação a N's grandes de osteopatia são lugares onde a osteopatia já é uma profissão. Quando observamos as evidências do ponto de vista de núcleo de saber, ou seja, aquilo que é útil para os osteopatas, para os profissionais da área, as evidências indicam que diferentes técnicas parecem ter os mesmos resultados. Ou seja, quando você segue os princípios, você quer restaurar a mobilidade, você quer passar uma informação para aqueles tecidos, mobilização e técnicas estruturais diretas parecem que têm os mesmos resultados. Inclusive, os estudos apontam
sobre a interdependência regional, ou seja, se você manipula uma torácica, você vai ter resultados em dores lombares. Se você manipula uma torácica, também terá resultados em dores cervicais, o que é muito bom para guiar um pouco a nossa aprendizagem no núcleo de saber. Um estudo que procurou avaliar sobre que circunstâncias os osteopatas aplicam as técnicas osteopáticas encontrou mais de 1.200 patologias ou queixas. Todavia, nós sabemos que não existem evidências para cada uma dessas queixas, nem tampouco um dia haverão. O osteopata procura restabelecer os mecanismos de autorregulação do ser humano, independente da patologia que ele apresente. Isso reforça aquela ideia de que, primeiro, a ausência de evidência não é a evidência de ausência de resultados, são coisas diferentes. A ausência de evidência é porque não existiram estudos com aquele recorte populacional, com o N suficiente, uma metodologia controlada para que tivessem evidências. Por outro lado, a evidência de ausência de resultado é quando você já teve todo aquele estudo e não tem resultado. Por isso mesmo, como profissionais osteopatas, o nosso esforço tem que ser de estar entregando o serviço de aumento das capacidades de autorregulação à população no lugar certo e na hora certa. E pensando também que a osteopatia trabalha sempre clinicamente com N igual a 1. Ou seja, existe sempre uma incerteza frente aos protocolos a serem adotados. E esses protocolos todos serão adequados à necessidade individual e específica, singular de cada indivíduo. Obrigado pela sua atenção, espero que tenha ajudado. Estou à disposição nas redes sociais e até a próxima.